Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Hoje à noite nós estamos iniciando o nosso culto com louvores, adoração, palavra e oração. Fique conosco. Que bom que você está com a gente, seja muito bem-vindo. Deus tem algo para realizar no seu coração. Enquanto você espera, compartilhe aí para os seus amigos. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Assim você abençoa mais pessoas. E quando você puder, esteja aqui conosco. Bem-vindos! Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, nós vamos meditar na palavra de Deus a partir do versículo 22. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Você que está na sua casa pode procurar também na sua Bíblia. Mateus 14, 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com pavor. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou então, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, por favor. Pai, nós te louvamos nesta noite. Estamos aqui, meu Deus, para ter uma experiência contigo, uma revelação, Senhor, da tua presença, do teu agir, do teu poder, da tua palavra sobre as nossas vidas. Pai, nós cremos em milagres, e toda vez que meditamos na tua palavra, que oramos, que adoramos, nós cremos na tua manifestação, Pai. Manifesta o teu poder nesta noite, com milagres, com maravilhas. Nós damos ordem a todo espírito maligno, toda a ordem das trevas, todo o poder do mal, que saia deste lugar, seja expulso, em nome de Jesus. Não tem poder de agir na nossa mente, no nosso coração, mas somente o teu Espírito, o Espírito Santo é que pode agir nas nossas vidas nesta noite, para realizar milagres e maravilhas. Abre os nossos olhos para contemplarmos, meu Deus, a tua palavra, a tua unção, o teu poder. Abre o nosso entendimento para receber tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode sentar na presença de Deus. Queridos, agora antes da gente meditar na palavra, quero que você pegue o seu celular, por favor. Nós estamos online também, e a pastora bem falou, a partir de amanhã, nós temos novidade. A partir de amanhã já está liberado para 50% as igrejas aqui na nossa cidade. A partir de amanhã, 50% já da lotação. E quando estiver na região com classificação melhor ainda, que é a região amarela, vai liberar para 70% e assim por diante. Então nós estamos celebrando aí essa nova etapa
Estamos agora focando nos cultos presenciais a partir de amanhã. Então, você que está na sua casa, você está convidado, você está assistindo aí pelas redes sociais, você está convidado para vir conhecer a nossa igreja aqui, para nós juntos sermos abençoados. Agora pega o seu celular e nós vamos compartilhar essa live. Então você entra aí no Facebook primeiro. Facebook, nós estamos em 6 ou 7 páginas, perfis do Facebook, transmitindo ao vivo. Se você entrar na página PR Jair Mioto, página do Facebook, já aproveita, curte a página, segue. Se você entrar na página IEQ Estreito Floripa, se você entrar na página Pati com THY, Pati Jair Mioto, nós estamos ao vivo, você já curte e segue as páginas. E se você entrar nos perfis, tem 5 perfis Jair Mioto, você vai ver que o nosso culto está transmitido ao vivo. Então, você vai lá e compartilha. Quando você compartilhar, você pode compartilhar nos stories e depois você pode compartilhar de novo no seu feed. E você pode também compartilhar outras opções e compartilha para os seus grupos de WhatsApp também, da família, dos amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Nós estamos transmitindo pelo YouTube. Também, aliás, pelo Facebook. Também estamos no YouTube. No YouTube, para as pessoas que não têm rede social, mídia social, você entra no YouTube, no canal Jair Mioto. É só você digitar no YouTube Jair Mioto, você vai achar o nosso canal. Nosso culto está sendo transmitido ao vivo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aperte o sininho lá, se inscreva para você receber notificações também das mensagens, e você vai fazer parte então do nosso canal. Nós já temos 1.150 pessoas, eu acho, nesse canal. Então você se inscreve aí no nosso canal do YouTube e pode compartilhar também esta live. E você que está em casa, escreva aí nos seus comentários, coloca seus pedidos de oração. Na terça-feira nós nos reunimos e oramos por todas as pessoas que deixam o pedido de oração. Ontem a pastora, se não me engano, tinha 32 pessoas, né, que pediram oração, que nós oramos, citamos o nome de todos na oração coletiva de ontem. Amém, Jesus? Queridos, agora olha só. Aqui nesse texto, há um fato inusitado. Existem acontecimentos na história humana que não se repetiram, que aconteceram somente uma vez na história da humanidade. E foi o caso que aconteceu aqui. Como, por exemplo, foram também as 10 pragas do Egito, quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Josué Deus abriu o Rio Jordão, quando Elias também abriu o Jordão, depois da mesma forma Eliseu. Foram coisas que não se repetiram. Então eu vou falar para você aqui sobre um caso que mudou a história da humanidade. Foi algo que aconteceu no tempo e no espaço e que não se repetiu, mas que todo o acontecimento em volta dele, toda a circunstância em volta dele, todo o ensinamento em volta dele se repete até hoje na vida daquele que crê. Quem crê em Deus aqui? Quem tem fé? Jesus disse assim, que tudo é possível para aquele que crê. E entenda isso, ele não disse assim, tudo é possível para o rico. Ele não disse isso. Ele não disse tudo é possível para o loiro. Ele não disse tudo é possível para o bonito. Quem se acha bonito aí? Só eu. Se eu me achar bonito, quem que vai achar, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? Diz que a beleza está no olhar de quem vê, né? Então, depende dos olhos, né? Ok? Bem-aventurada minha mãe, que era meio cega, me achava sempre o mais belo da casa, né? Glória a Deus. Então, queridos, veja bem, quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que Jesus, ele não disse tudo é possível para o empresário, tudo é possível para o cantor, para o pastor. Olha a revelação. Jesus disse, tudo é possível para aquele que crer. Não há distinção, não há limites para o que você pode realizar na face dessa terra se você crer. Olha o que eu estou falando para você. Se você está diante de Deus e você usa a medida da fé que Deus te deu, porque Deus deu lá em Romanos 12, ele diz que deu a cada um uma medida de fé. Então Deus já te deu uma medida de fé. A questão é que muitas pessoas não usam. Se você usar o potencial que Deus te deu, dizem que o ser humano não usa nem 10% da capacidade cerebral, da capacidade do nosso cérebro criado por Deus. Então, quero dizer para você, se você usar a sua fé
não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Olha o que eu estou dizendo para você. Você pode se espelhar em alguém, ter sonhos, ter projetos, dizer, poxa, eu quero ser igual aquele atleta, igual aquela pessoa, aquele empresário. Eu quero dizer para você, não há impossível para aquele que crê. Não há distinção. Olha como é reveladora esta palavra. É para todo aquele que crê. Então você tem que parar de olhar no espelho e dizer assim, eu não posso, eu não consigo, eu sou muito alto, eu sou muito baixo, eu sou muito magro, eu sou muito gordo, eu sou muito moreno, eu sou muito loiro, eu sou muito pobre, eu sou muito rico. Não, querido, não há impossível para aquele que se coloca nas mãos de Deus e usa a sua fé. Quem quer usar a sua fé hoje? Então olha só, Jesus aqui, ele narra um fato. Primeiro, ele ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado de onde ele estava. Jesus aqui, ele ordenou aos seus discípulos, ele disse para eles, ele colocou uma ordem para eles. Quem sabe eles estavam relutando em ir, quem sabe eles estavam já talvez percebendo que havia um pouco de vento, que a maré, que o mar estava agitado, né? Quem mora aqui no litoral, muitas pessoas já entendem, né? Quando é o tal do vento sul, que vem da banda de cá, quando é o vento noroeste, nordeste, que vem de lá, né? O pessoal aqui já conhece, né? O vento do jeito que está hoje não dá praia no norte da ilha, não dá praia no sul. Quem sabe os discípulos já estavam suspeitando alguma coisa, porque Jesus teve que ordenar-lhes que entrassem no barco. Então Jesus ordenou a eles. Então a primeira atitude que eles tiveram aqui foi uma atitude de obediência. Eles obedeceram o que Jesus disse. Então eles entraram no barco para ir até o outro lado. E o que fez Jesus? Jesus se colocou a sós com Deus para orar. Olha o segredo aqui da vitória na vida do Senhor Jesus. Se Jesus, que era Deus, que era o Filho de Deus, precisava se recolher para orar, quanto mais você e eu. E aqui eu vejo dois segredos de quem quer triunfar em Cristo, de quem quer vencer, não é, pastora? Triunfar em Cristo, que a pastora pregou domingo aqui. Primeiro, que nós muitas vezes, para tomar decisões, para agir, para recarregar as baterias, nós precisamos algumas vezes nos recolher, nos afastar, nos isolar de tudo, sair da multidão. Quando nós oramos, não deixa de ser um encontro conosco mesmos, porque às vezes nós nos perdemos no meio da multidão. Veja que o ser humano, ele é um ser social, e nós temos muita facilidade de imitar as pessoas, de imitar o meio. Nós somos às vezes frutos do meio em que vivemos, do ambiente em que estamos, mas às vezes aquele ambiente é tóxico, é nocivo, às vezes são pessoas tóxicas na nossa vida, e às vezes a gente acaba assumindo identidades ou posturas que não são nossas. Por isso precisamos às vezes nos afastar um pouquinho. Outro dia eu estava aconselhando uma pessoa, e ele estava falando que aconteceu algo negativo na vida dele com relação a outra pessoa. Ele estava dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, e eu disse para ele assim, querido, esse não é você, esse que está falando tudo isso aí não é você. Isso é fruto do que você viu, do que você viveu, porque ele teve um dia agitado, com pessoas irritadas, com pessoas que não têm muito de Deus na vida delas, e fruto daquela circunstância que ele viveu, ele estava imitando aquilo. Olha como a gente tem uma tendência a imitar aqueles que estão ao nosso lado. E eu disse, esse não é você, cara. Você não é assim, você não é vingativo, você não é doido, você não é briguento. Ah, pastor, mas isso aqui, então você está desabafando. Então desabafa, terminou de desabafar, amém. Agora volta para o seu normal e analisa realmente o que você vai fazer. Pensa bem, e no final da conversa diz, não, pastor, eu não vou fazer nada disso. Então Jesus, ele se recolhia. Quem quer vitória? Quem quer tomar decisões corretas? Quem quer buscar sabedoria de Deus? De vez em quando a gente tem que se recolher. A gente tem que se encontrar conosco mesmo. Orar é meditar com Deus, é falar com Deus, mas também é falar conosco mesmo, é nos encontrarmos. Jesus então ele se retirava para orar, para meditar. E veja, meus irmãos, era o final da tarde, Jesus se retirou para orar, e esse tempo de oração, de contemplação, de meditação, de reflexão de Jesus, de falar com o Pai, durou quanto tempo?
Na sequência do texto, nós vamos ver que ele se apresenta lá pela quarta vigília da noite. Se era o final da tarde, quarta vigília da noite começava às 3 da manhã, porque o calendário hebraico, ele é diferente do nosso. O calendário hebraico é como quando Deus criou o mundo. Se você ler Gênesis, fala, esta foi a tarde e a manhã, começa pela tarde. E a tarde, a noite para o judeu, começa às 18 horas. E o dia começa às 6 da manhã. Nós aqui no Ocidente que inventamos esse negócio de contar o dia do meio-dia até meia-noite. Olha se não é meio maluco isso, né? Quando dá meia-noite, meia-noite e 1 já é outro dia. Não é estranho isso? Eu acho que o calendário judaico está muito mais certo, porque para eles o dia começa às 6 horas da manhã e termina o dia, ele termina às 6 horas da tarde, e aí começa a noite. Então quando eles contam a vigília, a quarta vigília da noite, eles dividiam as 12 horas das 6 da tarde até as 6 da manhã em 4 partes. Então seria das 6 às 9, primeira vigília, 9 às 12, a segunda, das 12 às 3, a terceira, e a partir das 3 até as 6, a quarta vigília. Então Jesus se apresentou para os discípulos no meio da tempestade, da ventania, lá pelas 3, 4 da manhã. Então faça a conta, quanto tempo Jesus ficou recolhido, separado, meditando, falando com Deus, orando? Quanto tempo ele ficou, ele se recolheu para orar, falar com Deus? Se ele disse para os discípulos seguir viagem no final da tarde, quanto tempo ele ficou? Até as 3, 4 da manhã. Isso vai dar no mínimo 8, 10 horas. É ou não é verdade? Então olha quanto tempo Jesus priorizava a oração. E nós às vezes não tiramos 1 hora por dia. Eu quero dizer para você, você precisa tirar pelo menos 1 hora para você. 1 hora para você estar com Deus. 1 hora para você se encontrar com você mesmo, sair da agitação, sair da multidão, falar com Deus. Se Jesus precisava isso, quanto mais você e eu. Amém? Então olha só, Jesus se recolheu. E veja o texto, irmãos, quando ele se recolhe, ele está orando e os discípulos estão enfrentando uma grande luta, eles estão enfrentando uma grande batalha, eles estão, veja em Marcos capítulo 6, versículo 48, narra essa história e diz assim: e vendo Jesus que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Irmãos, quando eles estavam no barco, o que aconteceu? Eles começaram uma grande luta. O próprio Jesus ordenou que eles entrassem no barco. O barco na Bíblia, muitas vezes representa a igreja, às vezes representa a nossa vida, mas muitas vezes a igreja, veja que a igreja é algo especial, por isso que nós nos reunimos, nós congregamos, porque nós somos a igreja, estamos reunidos num lugar só, em coletividade. Quando a Bíblia diz, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu, não fala de uma pessoa, fala de uma coletividade, fala de nós, fala da reunião dos cristãos. Então eles entraram no barco que representa a igreja, que representa o barco da nossa vida. Mas o que acontece? Quando Jesus viu que eles estavam cansados já de tanto lutar, porque havia ondas, havia vento contrário, então Jesus começa a se aproximar deles. Mas a pergunta que não quer calar: não foi Jesus que mandou eles entrar no barco? Foi ou não foi? E como que Jesus manda eles entrar no barco, se eles ficaram lá 8, 9 horas no barco, lutando, num trajeto de 8, 9 quilômetros, e não conseguiam ir adiante? Como? Será que Jesus colocou eles numa fria, numa furada? Não, irmãos, entenda isso, mesmo quando você está no propósito de Deus, mesmo quando você está no plano de Deus, mesmo quando você está na vontade de Deus, existem ventos contrários. Existem ondas contrárias, existem lutas. Não é porque surge luta, surge dificuldade, que Deus não está com você. Quando Deus tem promessa nas nossas vidas, não quer dizer que não vai ter luta, que não vai ter batalha. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor Deus o livra de todas.
É na hora da batalha que Deus nos fortalece, é na hora da batalha que Deus nos prova, é na hora da batalha que Deus nos renova, é na hora da batalha que Deus nos dá resiliência, que Deus nos dá capacidade de superar os obstáculos, é na hora da batalha que nós crescemos, nos fortalecemos. Então eu quero dizer para você que as ondas do mar da vida, os ventos contrários, não é motivo para você desanimar, porque Deus está te fortalecendo, Deus está com você, e quando Ele percebe que as tuas forças estão se esvaindo, que as tuas forças estão se indo, Ele vem com provisão, Ele se apresenta na hora da angústia, Ele se apresenta para te dar o livramento, Ele se apresenta para te abençoar. Então, a nossa vida cristã não é isenta de lutas. Alguém pode pensar assim, que as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, me isentam de luta, de dificuldade, é só eu ficar sentado em casa, esperando que tudo vai cair do céu. Não, a maioria das coisas nessa vida, Deus usa os processos para nos tratar, para nos amadurecer, para nos fortalecer. Então não tenha medo de processo, não tenha medo de dificuldade. Quem aqui está passando ou já passou dificuldades nessa pandemia? Eu e mais quem? Quem já passou dificuldade na pandemia, e nesses períodos todos? Tudo isso faz parte. Nós estamos aí atravessando essa tempestade, atravessando esse vento contrário, desse vírus, dessa crise na economia, nessa crise política. Mas eu quero dizer para você, e preste atenção no que eu vou dizer para você, o Senhor Jesus, sabe o que deixou Satanás irado quando viu ele na cruz? Sabe o que deixou os demônios endemoniados quando eles viram Jesus na cruz? Sabe o que? Porque os demônios viram os pés de Jesus sangrando, mas ele estava de pé. Pega essa aqui, eles viram, os demônios viram as mãos de Jesus sangrando, mas viram ele de pé. Eles viram o peito rasgado, mas ele estava de pé. Eles viram ele com coroa de espinhos, mas ele estava de pé. Eles viram o Senhor Jesus com as costas dilaceradas pelo chicote, mas ele estava de pé. Eu quero dizer para você, nós estamos passando lutas, tribulações, mas nós estamos de pé diante de Deus, de pé diante do Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, é Ele que nos dá vitória. Nós estamos no meio dessa tempestade, no meio desse vento forte, no meio dessas ondas, mas estamos proclamando o nome do Senhor, estamos crendo, estamos declarando que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, e Ele é o Rei que em breve voltará. Aleluia! É isso que o mundo não entende, como que nós passamos por lutas com um sorriso no rosto. E eu quero dizer algo aqui, o que seria deste mundo nesta pandemia, sem as igrejas, sem os pregadores, sem os pastores, que trazem a palavra, que trazem a mensagem, que revelam a palavra de Deus, que oram e que trazem ao coração das pessoas ânimo, vigor, milagres e maravilhas? É a igreja sendo relevante nesse tempo. Se eu digo você que está em casa, agora com essas novas liberações, as primeiras vezes que eu estou falando isso, venha para a igreja, vamos retomar de maneira segura, venha para a casa de Deus, venha buscar, venha adorar ao Senhor, porque uma nova fase está começando, porque o Senhor tem vindo em nosso socorro, e Ele vai trazer livramento sobre as nossas vidas. É tempo de renovo, é tempo de entrar numa nova fase com Deus. E eles, quando estavam ali, pensando que estavam sozinhos, enfrentando aquela batalha, Jesus aparece, e Ele vem andando sobre as águas, Ele se apresenta diante dos seus discípulos, mas veja, meus irmãos, que eles estavam atordoados, eles estavam em pânico, pensando que o barco iria afundar, pensando que eles iriam morrer, e quando eles olham, eles pensam que é um fantasma. Olha só, quando nós estamos com o nosso coração cheio de pânico, cheio de temor, cheio de pavor, muitas vezes nós não conseguimos nem distinguir o agir de Deus. Nós achamos que é um fantasma, achamos que a gente está tão apavorado, que acha que não é Deus. E eu quero dizer para você, querido, chega de pavor, chega de pânico, é hora de nós nos apegarmos com Deus, é hora de nós deixarmos Deus agir na nossa vida.
É hora de nós nos pegarmos com Ele. O pavor fez com que eles distorceu a visão deles, fez com que eles nem distinguissem a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você o que Jesus disse para aqueles discípulos. Eu quero dizer para você, no meio dessa pandemia, Jesus se apresenta e diz: tende bom ânimo, não temais. E eu quero dizer para você, tenha bom ânimo, porque uma nova fase está começando. Tenha bom ânimo, não se apavore, porque Deus está contigo, porque as coisas do Senhor estão para acontecer na tua vida, porque grandes coisas Ele quer fazer nas nossas vidas. Então, meus queridos, Jesus vem e repreende o medo na vida deles. Mas olha só, algo inusitado acontece, e é só o Evangelho de Mateus que fala isso. Marcos não fala isso, e nem João fala, não cita esse episódio. Quando Pedro vê Jesus, ele diz: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Pedro, irmãos, ele tinha os seus defeitos, mas ele era ousado, ele tinha atitude. E por que ele fala isso? Se é o Senhor, que eu possa ir também andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro se levantou na fé, na coragem, na ousadia, olhando para Jesus, e começou a andar sobre as águas. E a pergunta que não quer calar: por que só Pedro? Por que não andaram os 12 sobre as águas? Porque Pedro teve atitude. Eu quero dizer para você, a fé sem atitude, a fé sem obras é morta. A nossa fé precisa ter obras, precisa ter atitude. Você crê que Deus está aqui nessa noite? Você crê que o Espírito Santo está agindo aí na sua casa? Então, querido, coloca a tua fé para funcionar. Nós vamos orar e nós vamos declarar o milagre sobre a tua vida. Toda a força do mal vai ser vencida. Deus vai quebrar com a força do inimigo. Deus vai tirar a força do inimigo e vai te dar vitória em nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco. Não há impossível para Deus. Não importa a dificuldade que você está enfrentando, seja financeira, seja saúde, creia, o Espírito de Deus está aqui para trazer cura e milagres na tua vida. Pode aplaudir o Senhor. Pedro então, ele começa a andar sobre as águas, ele obedece ao ídolo do Senhor, ele começa a andar na presença de Deus, ele obedeceu. Irmãos, para sermos abençoados temos que obedecer. Os discípulos obedeceram andando no barco, para que Jesus realizasse mais um milagre. Pedro obedeceu andando sobre as águas. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. Muitas pessoas hoje em dia usam a graça como uma desculpa para pecar. A salvação é pela graça. Então a pessoa começa a fazer tudo que é coisa errada. Mas eu quero dizer para você que a salvação é sim pela graça, mas quando recebemos Jesus, nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo, e as coisas velhas ficam para trás. As coisas velhas do pecado nós abandonamos, porque ele muda a nossa natureza. Então aquele que anda com Jesus tem que ser obediente à palavra, tem que buscar santificação, tem que ser fiel na casa do Senhor, fiel dizimista, ofertante, tem que ser pessoa que se dedica, honra a Deus, honra a família, respeita as pessoas. Paulo disse aos Efésios: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Ou seja, há uma transformação de vida. Nós mudamos porque nascemos de novo. Então Pedro, ele obedeceu, e ele começa a andar sobre as águas. Você imagina isso? Jesus quebrou com todas as leis da física. É possível alguém andar sobre o líquido sem afundar? Sim ou não? Impossível. Mas o que ele fez? Pedro, além de Jesus andar, Pedro começou a andar sobre as águas. Aqui na nossa região do litoral tem muitos surfistas, e os surfistas todos conhecem essa história, porque a ideia do surf, né, da prancha, é andar sobre as águas, e eles se referem, as duas referências dos surfistas são Pedro e Jesus, os dois que andaram sobre as águas. E os surfistas andam, claro, com a prancha, mas Jesus, ele andou sobre as águas, e Pedro começou a andar, e ele começou a andar por fé. Sabe o que é isso? É viver o extraordinário de Deus. Eu não sei se você já teve experiências com Deus de milagre, de transformação, de acontecer coisas na sua vida, que você pensa assim: eu estou andando sobre as águas.
Poxa, eu nem acredito que sou eu. Meu Deus, que coisa tremenda Deus fez. Como que isso está acontecendo comigo? Você já teve uma experiência assim? De algum milagre, alguma transformação que você pensou assim, mas como? Meu Deus, o que é isso? E Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Se você não teve essa experiência, que você possa tê-la com Deus, de milagres e maravilhas. Muitas vezes na minha vida, Deus me surpreendeu com coisas tremendas. Aí quando ele começa a andar, ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas, mas de repente, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para o vento, e ele perde o foco. Olha como a gente afunda, como começa a nossa queda muitas vezes. Primeiro, quando paramos de olhar para Jesus, para andar sobre as águas, nós temos que olhar nele, olhar para ele, porque se olharmos as circunstâncias, nós não vamos andar sobre as águas. Ele, enquanto olhava para Jesus, estava andando no milagre, estava andando na bênção, na vitória, na promessa de Deus, desfrutando do que Deus tinha para ele. Quando ele começa a olhar para o vento, quando ele começa a olhar para as ondas, ele perde o foco. E eu quero dizer para você, querido, não perca o foco, não se distraia, e às vezes coisas boas também nos distraem. Você tem um foco, tem um alvo, tem um objetivo, tem um projeto, seja ele de ter uma família abençoada, seja ele de ter saúde, seja ele de ter prosperidade, seja ele de estudar, de se preparar. Você tem um foco de ganhar almas, de trazer vidas para Jesus, de fazer algo pela coletividade. Daqui a pouco você começa a se distrair, se distrai. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo e nos distraímos com televisão, com internet, com videogame, com tanta coisa. Eu não estou falando que você não possa ter o seu tempo de entretenimento, mas isso não pode te distrair, não pode distrair do teu propósito, não pode tirar você do caminho. Pedro se distraiu, quando ele olhou, o que aconteceu? A distração trouxe a incredulidade, ele começou a duvidar, e quando ele começou a duvidar, ele afundou. Olha o estágio da queda, perde o foco, se distrai, começa a ter dúvida e começa a afundar. Irmão, não duvide, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo aquilo que Deus tem reservado para você, é algo que as pessoas não vão acreditar, mas não tem problema, você acreditando é suficiente. Amém, Jesus? Você acreditando é suficiente, porque Deus quer realizar coisas grandes. Eu quero dizer para você, você pode sim ser feliz, você pode sim ser saudável, você pode sim ser próspero, você pode sim ser um instrumento nas mãos de Deus, você pode sim ser relevante nessa terra. Creia, porque Deus quer fazer através de você. E Pedro, quando ele se distrai, quando ele perde o foco, quando ele duvida, quando ele começa a afundar, o que ele faz? Ele grita. E quando ele grita, ele clama, ele diz: Senhor, socorre-me. A Bíblia diz que ele clamou, ele gritou. Se porventura você perdeu o foco na vida, você se distraiu, e às vezes tem coisas ruins que nos distraem, o pecado, prostituição, drogas, vícios, bebedeira, essas coisas que não levam a nada, que são caminhos de morte, às vezes nos distraem. Se isso aconteceu com você, hoje é noite de você clamar e dizer: Jesus, me socorre, Senhor, me socorre, eu quero voltar para o caminho, eu quero voltar para a tua casa, eu quero voltar para a tua presença. Olha a atitude de Pedro, ele foi ousado, teve fé, teve atitude, e quando ele afundou, ele também foi ousado, ele teve fé, teve atitude, ele clamou por Jesus, ele não desistiu. Não é o problema às vezes de você ter dificuldade, de você até tropeçar, o problema é você ficar caído. Se houver algo errado na tua vida, clama hoje para Jesus, volta para a casa de Deus. Quem sabe nessa pandemia você se afastou, você já que estava nessa pandemia, você se afastou da casa do Senhor. Estou te dizendo hoje, volta para casa, volta para a igreja, porque Deus tem um projeto na tua vida. Se você está aqui hoje, quem sabe algo te afastou, volta hoje teu coração para Jesus. Pedro clamou porque ele sabia que só há um caminho, só há uma verdade, só há um que é a vida, e é Jesus, o Todo-Poderoso. Ele clamou pelo Senhor Jesus, e prontamente, o que fez Jesus? Estendeu a mão e segurou, trouxe ele de volta. Mas Jesus também trouxe uma correção para ele. E como é bom quando nós somos corrigidos
Porque aí, quando somos corrigidos, nós melhoramos, nós aprendemos, nós mudamos, nós crescemos. Jesus corrigiu ele e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Jesus estava falando para ele: não duvide, creia, não tenha pouca fé. E eu quero dizer para você: não seja de pouca fé, não duvide, porque Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Jesus então traz Pedro de volta, coloca ele de volta no barco, ele entra de novo no barco, ele está junto com Jesus. Aí diz a palavra que Jesus faz com que os ventos se acalmem, com que a tempestade se acalma, com que as ondas se acalmem, e tudo então volta ao normal. Olha essa palavra para hoje, para esse tempo de transição. Jesus entrando de novo, ó, ele entrando no teu barco, no barco da tua vida, acalmando a tempestade, acalmando as ondas, trazendo paz ao teu coração, porque as coisas vão voltar para aquilo que Deus quer na tua vida. Então te coloca na mão do Senhor, te coloca, essa palavra é algo profético para você. O Senhor Jesus, ele entrou, repreendeu todo o mal e fez com que tudo se acalmasse. Ele pode fazer acalmar toda essa tempestade na tua vida, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela de saúde. Ele está aqui hoje, e o que eles fizeram quando eles viram isso, eles disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E eles se prostraram e adoraram o Senhor Jesus. Eles adoraram a Deus. E eu quero te convidar agora para ficar em pé, você que está aqui. Nós vamos orar agora, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso clamor. Eu quero que você agora faça a tua oração, como Pedro fez. Ele clamou, irmãos. Por isso que às vezes o pastor fala na igreja para a gente clamar. Isaías 33:3 diz assim: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que tu ainda não sabes. Toda vez que nós clamamos a Deus, Ele se manifesta. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então quero convidar você para orar agora. E orar é verbalizar, é você falar com Deus, é dizer: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, acalma essa tempestade no meu coração, na minha vida. Senhor, me ajuda no meu trabalho, na minha casa, na minha família, me dá sabedoria. Senhor, eu quero saúde. Senhor, me ajuda nos processos, me ajuda a entender, me ajuda a crescer. É o momento da oração. Então coloca as suas mãos assim, isso, coloca as suas mãos como quem vai receber um presente de Deus. Vou pedir para o pastor Anderson, o pastor Leandro, andar nos corredores orando. Não precisa pôr as mãos na vida das pessoas, mas andar nos corredores orando. E eu quero que você agora comece a fazer a sua oração. Comece a falar agora com Deus. Abre a tua boca. Abre a tua boca. É você e Deus. Pedro, ele clamou. Começa a fazer a tua oração. Sei que vai parecer uma bagunça aqui, um monte de gente falando junto, mas Deus consegue discernir a voz de cada um. Começa a fazer a tua oração agora. Começa a fazer a tua oração. Espírito Santo de Deus, abre a tua boca, querido. Começa a fazer a tua oração, não importa quem está do teu lado. Começa a abrir a tua boca agora. Começa a abrir a tua boca. Começa agora a falar para Deus. Começa a dizer: Senhor, me socorre. Abra a tua boca, querido. A unção entra pela boca. Quando nós oramos, o Espírito Santo se manifesta. Começa a abrir a tua boca, igreja. Cadê os gritos de glória a Deus, de aleluia? Cadê aqueles que já são cheios do Espírito Santo, que oram em mistérios com Deus? Abra a tua boca, querido. Abra a tua boca, faz o teu pedido. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Peça. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Abra a tua boca, querido. Abra a tua boca, irmã. Fala com Deus. Pedro clamou ao Senhor. Pedro clamou: Senhor, socorre-me. Te volta para Deus hoje. Te arrepende dos teus pecados. Te arrepende, querido. Quem sabe você andou afastado essa pandemia toda. Deus está te chamando de volta. Volta para o barco. Volta para casa. Volta para Jesus. Ele te recebe de braços abertos.
Abra a tua boca agora, faz a tua oração. Pai, nós estamos clamando, como Pedro clamou, Senhor. Estamos, Senhor, nos humilhando diante de Ti, Pai. Estamos clamando, pedindo perdão dos nossos pecados, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, das nossas misérias, das nossas faltas. Oh, meu Deus, nós que, quem sabe, nos afastamos de Ti nessa pandemia, agora queremos voltar para a Tua casa, queremos voltar para a Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Arranca de nós o pavor, arranca de nós o pânico. Oh, Pai, retira, como Tu disseste para os discípulos: não temais. Meu Deus, arranca todo espírito de pavor, todo espírito de pânico. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, sai todo mal. Meu Deus, toca com Teu poder. Eu libero uma palavra de cura emocional. Cura agora da depressão. Cura, meu Deus, a tristeza do coração, a amargura. Cura, meu Deus, o estresse, a ansiedade. Cura, meu Deus. Cura, Senhor, os Teus filhos, a Tua igreja. Oh, Pai, eu libero uma palavra de cura divina. Essa pessoa que está em isolamento nos assistindo, receba a cura agora. Essa pessoa que está com câncer, seja curada agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de milagres, Espírito Santo de maravilhas, vai abrindo a tua boca. Deus está respondendo a tua oração. Oh, Espírito Santo, cura agora, Pai. Cura, meu Deus, da coluna. Cura agora, meu Deus. Cura, Senhor, dos nervos, dos ossos. Cura, meu Deus, do estômago. Cura, meu Deus, agora do útero, dos ovários. Cura, meu Deus, agora do esôfago, do pâncreas. Cura agora, meu Deus, este homem e esta mulher, deste problema circulatório, da tireoide. Cura agora, meu Deus, essa dor de cabeça. Cura, meu Deus, do pânico, do pavor. Tira, meu Deus, todo espírito mal, todo espírito de acompanhamento. Visita esta casa, visita este lar. Coloca os Teus anjos, meu Deus. Essa pessoa que está nos assistindo, que vai estar conosco domingo aqui na igreja, Pai, enche do Teu poder, enche de ânimo. Tu disseste: tem de bom ânimo. Meu Deus, renova, fortalece. Nós queremos exercer a nossa fé agora e declarar milagre, declarar a cura. Oh, Pai, repreende todo vento, repreende toda onda, todo vento contrário, seja repreendido em nome de Jesus. Toda ação do maligno seja queimada, anulada em nome de Jesus. Recebe poder agora, querido. Recebe, irmã, poder de Deus. Recebe a cura agora. Agora, em nome de Jesus. Recebe o milagre agora na tua vida. Receba o toque do Espírito Santo agora. Toque do poder de Deus. Anjos de Deus, anjos que assistem aos santos aqui nesta reunião. Oh, meu Deus, toca com Teu poder agora. Oh, meu querido, há uma batalha espiritual agora. Vai orando, vai declarando. Todo vento contrário vai cessar em nome de Jesus. Jesus repreende agora o vento. Oh, Ele repreende o mar agora em nome de Jesus. Oh, Pai, toca com Teu poder, toca com Teu poder nessa casa. Restaura este casamento, restaura o amor. Cura, meu Deus, restaura as finanças deste homem, Pai. Oh, meu Deus, traz provisão, traz prosperidade. Este homem, meu Deus, que deixou de ser dizimista, de ofertante, que faz um voto agora de ser fiel, de obedecer a Tua palavra, Pai. Meu Deus, toca com Teu poder. Entra nas finanças deste homem, dessa mulher, deste jovem. Age, Espírito Santo, opera nesta vida agora. Receba o milagre agora, receba. Começa a dizer assim: eu recebo. Começa a dizer: eu recebo a cura, eu recebo o milagre. Declare pela fé, abra a tua boca, faz a tua oração. O preço que foi pago ali na cruz me dá. Receba a vitória agora. O Senhor Jesus entra no barco, Ele acalma a tempestade. Receba dessa paz, dessa presença de Deus. Oh, aquieta o teu coração, abra a tua boca e declara a vitória. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Pai. Eu recebo agora o milagre, eu recebo a cura. Ou você que estava ansioso, estressado, nervoso, passou.
Passou. Oh, a paz de Deus entra no teu coração agora. Receba agora a inspiração. É hoje o teu milagre agora. Receba a cura. Receba o milagre na tua vida agora. Declare isso. Hoje o meu milagre é hoje, agora. Chega. Meu milagre já chegou. Eu vou crer, oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. 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 Quem sentiu o poder de Deus aí na sua vida? Deus fez uma obra hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Que bom que você esteve conosco no nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra impactou o seu coração. Você foi tremendamente abençoado como nós fomos. Que Deus abençoe sua vida durante esta semana. Que Deus ilumine a sua vida. Sim, queridos, e não esqueçam, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se inscreva nas nossas redes sociais, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Siga-nos, sempre trazemos um conteúdo, algo de Deus para o seu coração. E lembre, nós estamos aqui toda quarta, às 20 horas e todo domingo às 19h30. Assista as nossas lives e quando você puder, venha conhecer a nossa igreja. Um beijo no seu coração, valeu! Deus abençoe.